também o prazer aí de ter o IOCM com a gente, né? A doutora Érica Magalhães, a doutora Juliana Orefse, que estão aqui junto com as ciências médicas. Então, acho que vai ser um ano muito rico para todo mundo. Então, vou parar de falar um pouquinho. A gente vai começar, eu vou começar a compartilhar minha tela, que eu vou dar essa primeira aula da anatomia. Eu vou pedir desculpa para vocês aqui, que a minha aula ontem, eu estou com gente em casa, ontem a minha versão em inglês, ela teve um problema, então vou apresentar em português mesmo, mas acho que a gente não tem nenhum convidado de fora, depois a gente pode fazer a tradução e colocar para fora, para a versão em inglês. Eu só vou dar mais um aviso aqui para vocês, na verdade, dois avisos. Eu estou vendo aqui no chat que tem gente que está como Samsung, o nome do celular, tá? Então, a gente tem uma presença online, e eu vou colocar na aula, e todos vão colocar na aula um QR Code para vocês poderem mirar o celular nesse QR Code e computar a presença. Esse curso ele tem certificado de extensão pela USP Ribeirão Preto, mas você precisa ter a sua presença computada. Se a presença não tiver computada e você não tiver 75% de presença, a gente não vai conseguir emitir o certificado, que isso tudo não é feito pela Retina Greenhouse, é feito pelo Retina Russo, ele é feito pela USP Ribeirão. Então, a gente tem uma dupla chamada, mas a chamada que vale é essa chamada que vai por esse QR Code. É provável que a gente tenha, através do site, um outro link para uma outra inscrição, mas a gente pode passar isso no segundo tempo, porque não estava funcionando muito bem até ontem, mas, de qualquer maneira, essa presença que eu vou colocar na aula é a presença que vocês precisam computar, ok? Eu vou colocar esse link duas vezes, essa presença só pode estar computada até as 7h30 da manhã. Então, vocês precisam estar na aula para poder receber a presença. No ano passado, essa presença era feita de maneira digital, em algum momento a IA computava a presença, mas agora a gente vai colocar o QR Code para fazer isso, certo? Eu não sei se o Rodrigo está aí. Rodrigo está aí? Acho que o Rodrigo não está aqui, o sogro dele está com um probleminha de saúde, nosso querido senhor Brick, então talvez ele não esteja aqui presente nessa primeira aula, também para dar boas-vindas para todos vocês. Mas vamos lá. Mais algum recado? Não sei. Ô, Então, gente, por favor, quem Francine, está só com o nome do telefone, por via das dúvidas, se renomeie, coloque sempre o mesmo nome quando você entrar, tá? Caso a gente tenha que fazer qualquer equivalência de presença. Mas, por favor, computem a presença através do QR Code. Eu sei que é chato falar isso de novo, porque senão pode dar problema você não receber seu certificado, tá? Hudson. Francine, acho que é importante também o pessoal manter a câmera aberta, né, e ser participativo, né, porque é importante essa interatividade que a gente percebeu que o ano passado houve mais entre nós, ocasionalmente, ou muito no chat, mas ocasionalmente entre os alunos, né, os fellows, residentes. Esse curso é principalmente para eles, então é importante que eles possam também perguntar, sanar alguma dúvida, discutir, participar mais. Isso. A Fuboc está ali, ó. Estou vendo a turma lá. A Vi Luciana está também, a lá, Lu tá ó. lá com o pessoal. Luciana está lá com a galera lá, todo mundo animado, já tomaram um cafezinho. Legal. Casela, bom dia. Bom dia, Fran. Nós estamos aqui presencialmente, né? Bom dia, Francine. Tudo bem? Bom Eu quero dia, dar querido. bem-vindo também aqui ao Bom dia, Alexandre, que Hudson. está ali. Bom dia, Casela. Você tá bom? Lá na Fubog, o Alexandre, né? O doutor Alexandre, que nosso amigo, anestesista e oftalmologista, né? Já há algum tempo, já retinólogo, está lá presente. Então, quero te dar a boas-vindas, viu, Alexandre? Muito obrigado, professor. Só falta você, Hudson. Eu estou aqui, ó, tô aqui online. Então é isso, gente. Então vamos, vamos então compartilhar essa aula, né, para a gente não atrasar. Afinal de contas, né, Abenor, a gente tem que cumprir o prazo, né? Todo mundo tem que trabalhar depois. A Abenor estava com a gente no Retina Mendonça, foi uma alegria ter eles. Para quem não sabe, a gente faz um evento no Carnaval,
que é o Retina Mendonça, em Mendonça, obviamente, que a ideia é fazer, reforçar os laços de amizade, fazer ciência e tomar vinho. Então, vocês estão todos convidados para o próximo ano. Então, vamos lá, vou compartilhar a tela. Vocês me ajudam aí com qualquer pergunta que tiver. Isso. Vocês estão vendo minha tela, então, né? Próximo ano vai ser na Semana Santa? Então, não sabemos ainda, Claudinho, mas eu acho que vai ser no carnaval ainda, viu? Ai, te falo. Eu vou te falar, você tem que Nossa, mudar esse carnaval da sua vida, menino. Você não está aguentando isso, não. eu vou levar vocês pro bloco. Eu A gente vai adoro fazer carnaval. a gente vai fazer em cima do bloco Retina, Eu, em cima do trio elétrico. Então, nós estamos batendo forte com o Rodrigo para tentar mudar, viu? Mas até agora não conseguimos, não. Mas vamos ver, quem sabe. Boa aula para todos aí. Vou lá para gente. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho da anatomia da retina do vítreo, tá? Essa primeira aula vai ser bem básica sobre anatomia mesmo, tá? Então, em respeito aos residentes que estão começando, a gente começa realmente do básico. E na próxima semana, a gente vai ter uma aula de anatomofisiologia da retina, do nervo óptico, que vai ser com a doutora Renata Moreto. Então, ela vai explicar mais sobre as camadas, a fisiologia retiniana, etc, tá? Então, vamos lá. A gente sabe, vamos começar do básico para falar de retina, a gente tem que falar de olho, né? Então, o globo ocular ele é formado por 3 túnicas, uma túnica externa, uma túnica média e uma túnica interna. A túnica externa, que é a esclera, né? Que é a porção mais firme do olho, e a córnea, que é transparente, mas também tem uma dureza formada, considerada, então, aqui a nossa túnica fibrosa externa, apesar de sua transparência. A túnica vascular, composta pela íris, o corpo ciliar, a uve e a coroide. E a túnica nervosa, que é a túnica interna, que é a retina, tá? Então, quando a gente faz um corte sagital aqui do olho, a gente consegue definir essas estruturas como externa, a interna, a média e a interna. E o olho tem 2 segmentos, né? O chamado segmento anterior e o segmento posterior. O segmento anterior, ele corresponde da face, da região do cristalino, da face posterior do cristalino, para o segmento anterior aqui, seria entre a córnea e a face posterior do cristalino, e o cristalino, né? Como vocês quiserem chamar, e o segmento posterior da face posterior do cristalino, para a retina, que é realmente o fundo do olho. Então, aqui a gente tem a uve, a coroide, a retina, o humor vítreo, e é sobre isso que a gente vai focar mais, tá? Lembrando que o olho é métrope, ele tem um comprimento axial. O que é um comprimento axial? É a distância, né? O tamanho do olho, né? Nesse comprimento antero-posterior, em torno de 22 a 24,5 milímetros, com uma média de 23,5 milímetros por aí. E no olho hipermétrope, que é o olho que é um pouco menor, né? E a imagem ela vai se formar atrás da retina pelo tamanho do olho, é um olho com menos de 22 milímetros. O olho míope é um olho maior, é um olho grande, posteriormente, né? Então, um olhinho grande para trás. Você tem algumas características aí da miopia, pode ser uma miopia cristaliniana, por exemplo, mas aqui de padrão, o olho ele é maior, então ele tem mais que 25 milímetros. E nos recém-nascidos, o olho tem em torno de 16 a 17 milímetros. Por que isso é importante? Para a gente, no adulto, é mais ou menos um padrão. Mas, por exemplo, se você vai fazer uma vitrectomia em criança, você não vai ter a mesma posição de entrada dos seus trocáteres em relação a um bebezinho, uma criança. A média da posição que a gente entra quando a gente vai operar o fundo do olho é mais ou menos a 3 a 4 milímetros, na verdade, 3 a 4 milímetros do limbo, né? Então, você pega o limbo, mede 3 a 4 milímetros e a gente entra aqui. Por que é esse tamanho? Porque de 4 milímetros para trás, você já começa com a inserção da base da retina. Então, se você entra muito posterior, você pode fazer uma ruptura na base da retina e isso complicar a sua cirurgia. Então, a gente entra pela pars plana, geralmente aí entre 3, 3,5 é a zona de segurança, né? Ou 4 quando o paciente é fásico,
Porque se você entrar muito anterior, por exemplo, a 3 no olho fásico, fica mais difícil a manipulação do seu instrumento, que você pode tocar a face posterior do cristalino e ele vai virar uma catarata no seu ato cirúrgico, durante o ato cirúrgico, porque ele não pode ter nenhum touch, né, nenhum contato, porque senão você passa fio cristalino, e isso vai dificultar a sua cirurgia, você vai ter que parar e fazer mais um passo, tá? Então, essa é a importância de saber o tamanho do globo ocular também. E se a gente fala de anatomia, a gente tem que falar um pouquinho sobre embriologia, né? Então, como é que começa? O olhinho ele começa a ser formado a partir do 22º dia de gestação. No dia 22, mais ou menos, a gente tem a formação do sulco óptico, e na sequência, esse sulco óptico ele vai se diferenciando, ele vai virando uma estrutura circular, que é a formação da vesícula óptica, que acontece em torno do dia 22 ou 24, que é uma invaginação do prosencéfalo, ou do encéfalo anterior. Do dia 25 ao 28, a gente já tem a vesícula óptica formada e ela vai interagir com o ectodermo superficial para induzir a formação do cristalino. E é interessante porque a formação do cristalino, ela é um estímulo para a formação completa e da maneira adequada do globo ocular, tá? Então, o cristalino é a primeira indução aqui que a gente tem de formação. E na semana 4 a 5, a gente tem essa invaginação da vesícula óptica, formando, então, o que a gente chama de cálice óptico, ou taça óptica, que vocês podem ver em algum lugar, que é, então, a formação do globo ocular em si, e onde a gente vai começar a ter diferenciação das camadas da retina também, a formação da retina, da coroide, né? E por volta dos 56 dias, o olho do embrião está praticamente formado. Veja que o olho em si já tem a estrutura formada, é um cristalino grande ainda, a córnea está formada, e as estruturas da retina, então, vão se diferenciando para evoluir, para completar esse desenvolvimento, e em torno do 5º mês o olho está quase totalmente formado. E só por curiosidade externo, né, a canalização, secreção lacrimal e a formação dos anexos começa a acontecer por volta do 1º ao 3º mês. E a retina, então, ela é formada pelo neuroectodermo. Então, você tem essa vesícula primária, que vai formar o cálice óptico, e o folheto interno dessa invaginação, ele vai formar a retina sensorial, ou seja, a retina interna, né? E o folheto externo vai formar o epitélio pigmentário. E o mesoderma vai formar a coroide, tá? E essas estruturas, a retina, por exemplo, ela tem uma finalização do desenvolvimento no período pós-natal. A retina, obviamente, o olho está completo, a retina está toda no seu lugar, mas a vascularização da retina, ela acaba mesmo de ser formada depois que a criança nasce. Vocês vão entender isso depois melhor em aulas de embriologia, mas por que isso é importante também? Porque uma criança que nasce prematura, ela pode, um bebê que é muito novinho, ele nasce não só com o pulmãozinho mal formado, mas ele nasce também com a parte do olho mal formada, não mal formada, mas incompletamente formada, porque a vascularização ainda não chegou na periferia. Então, essas crianças, por que hoje as UTIs pediátricas, elas não usam tanto oxigênio quanto usava antes? Porque elas sabem que essa oxigenação, que é importante para o final da vascularização da retina, ela também induz um crescimento vascular desordenado, e isso pode agravar a chamada retinopatia da prematuridade. E essas crianças com essa zona avascular, pode haver contração do tecido e até um descolamento de retina, que vai fazer com que essa criança permaneça cega a vida inteira. Então, é muito importante, quando uma criança nasce prematura, fazer o exame de fundo de olho e não só o teste do olhinho, né, que é aquele reflexo vermelho. Sobre retinopatia da prematuridade, a gente vai ter aula mais para frente, tá? Então, essa vascularização, essa maturação da retina acontece no período pós-natal. Então, como a gente falou, né, o globo ocular num corte sagital, então a gente tem as estruturas, a esclera, né, que é a porção externa, branca senta, a conjuntiva e a tênue, que as recobre, a córnea. Nesse espaço a gente tem a câmara anterior, onde você tem o humor aquoso, a íris, atrás da íris o corpo ciliar, o cristalino,
O corpo ciliar, a zônula que segura o cristalino, o corpo ciliar que vai produzir um humor aquoso, e posteriormente, nesse segmento posterior aqui, nessa cavidade, a gente tem uma cavidade que é preenchida pelo humor vítreo e recobrindo a face interna do olho, a retina, posterior a ela, o tecido vascularizado, que é a coróide, e aí o nervo óptico, certo? Então, isso aqui é horrível essa bola. É uma imagem do fundo de olho, do polo posterior. Aqui a gente tem, então, a entrada do nervo óptico, a entrada dos vasos, a região da mácula, da área da visão central, e a retina aplicada. Então, como é que acontece a circulação da retina? A circulação da retina, ela é dada de duas maneiras, pela artéria central da retina e pela coroide. A gente vai explicar isso um pouquinho. A artéria central da retina, ela é o primeiro ramo da artéria oftálmica, que vem a ser o primeiro ramo da artéria carótida interna. Então, a carótida interna dá o ramo da artéria oftálmica, que vai dar a artéria central da retina. Mais ou menos aqui, uns 5 milímetros antes da chegada no olho, a artéria central da retina, ela penetra dentro do nervo óptico e ela vai entrar no globo ocular, como a gente viu aqui nessa imagem, né? Você vai entrar através da escavação aqui, através do disco óptico. Então, você tem a entrada da artéria central e ela vai ter os seus ramos, né? A arcada vascular superior, inferior e as arcadas nasais aqui, fazendo com que haja a circulação e o suprimento da retina interna e depois o retorno venoso, tá? Então, a gente tem, essa é a artéria central da retina. A gente também tem a artéria ciliar posterior curta, que interessa aqui para a gente, que vai entrar e vai se dividir, formando, então, o plexo coroidal, que vai fazer a nutrição, então, da retina externa, através de difusão. E aí a gente tem as outras artérias aqui, a lacrimal, a artéria ciliar posterior longa, que vai vascularizar o segmento anterior, mas a gente não vai entrar nisso, tá bom? Agora eu queria que vocês tivessem 1 minuto e tirar mirar a câmera do seu celular aqui para esse link, tá? Porque esse link vai ser o link da presença de hoje. Posso prosseguir? Eu vou colocar esse link de novo daqui mais um pouco. Então, a gente tem aí a artéria central da retina, né, penetrando no nervo óptico, e que vai entrar, então, dentro do globo, né, ocular, e vai dar a vascularização da retina interna. E a gente tem as ciliares posteriores curtas, que vão, então, se subdividir e vão fazer formar aqui o tecido coroideu, e ele vai fazer a irrigação da retina externa através de difusão. A veia central da retina vai seguir os vasos da artéria central e vai fazer o seu retorno com a sua íntima bem dividida aqui com a artéria central da retina e vai sair mais ou menos na mesma entrada da artéria central da retina, tá? E a retina, então, é nutrida, a retina interna pela artéria central, e aí a gente tem um plexo mais superficial, um plexo intermediário e um plexo profundo, nutrindo, então, essas camadas internas, e a coróide, a córeo-capilares, nutrindo aqui a retina externa, o segmento externo dos fotorreceptores. Desculpa, então ela entra aqui, ó, como eu coloquei, tá? Essa é a entrada da artéria, deixa eu funcionar. Então, a artéria central da retina, ela vai nutrir a retina interna, tá? Camada da retina interna, que vai da porção interna da camada nuclear interna, isso é meio chato, tá, gente? Até aqui em cima, na camada de células ganglionares. E a circulação da coróide, como eu já falei, vai ser dada por difusão, que ela vai nutrir, então, daqui abaixo do epitélio pigmentário até as células fotorreceptoras, pegando a porção mais ou menos até a camada externa da nuclear interna, tá? Então, ela vai pegar daqui, que saiu da posição, daqui até aqui embaixo por difusão da coróide. E em 15 a 30% a gente tem uma outra artériazinha pequenininha aqui nessa região, que é a artéria cilio-retiniana, que acontece em 15 a 30% dos casos, que nutre a parte interna a retina interna também, tá? Que ela vem a ser um raminho da ciliar posterior curta. E essa camada vascular, ela é, então, a chamada barreira hematorretiniana interna, que vai criar também uma rede de proteção
para a difusão de nutrientes, etc., da retina. O fluxo venoso, ele é dado, então, pela veia central da retina, como eu falei, e também pelas vorticosas vindo da coroide. Mas quando vem da retina interna, é através da veia central da retina, que vai se ligar na veia oftálmica superior e drenar para o seio cavernoso. As vorticosas, que são 4, que a gente consegue ver melhor aqui, ó, são 4 vorticosas, uma nasal superior, temporal superior, nasal inferior, temporal inferior. Ela também vai drenar para a oftálmica inferior, né, na porção inferior, e vai para o seio cavernoso. Ela faz a drenagem da veia central da retina da maior parte do trato veal, tem distribuição nos 4 quadrantes, também pelos vasos, e vão drenar para o seio cavernoso. Por que eu estou falando isso? Porque existem algumas complicações, algumas patologias que estão ligadas ao seio cavernoso, tá? E que você, se você tiver, né, então, uma alteração dessa drenagem, você vai ter um engurgitamento ali local e pode ter repercussões, como proptose, que é o olho ficar um pouco mais saltado, sensação de pulso, o olho pode ficar como se fosse uma celulite externa, um olho mais globoso e até com uma paralisação dos seus movimentos. Então, isso pode ser, por exemplo, uma trombose do seio cavernoso, tá? Mas a gente vai falar sobre isso também mais para frente. E algumas alterações que podem acontecer quando a gente tem problemas na irrigação, né, uma obstrução da artéria central da retina, a gente vai ter, então, uma retina bem pálida, tá? Com a chamada mácula vermelho cereja. Aqui, nesse caso, essa paciente teve a sorte de ter uma retina, uma artéria ciliar, ó. E aí, essa região aqui não está pálida, porque a ciliar ainda está funcionando. E lembra que eu falei para vocês que a ciliar é um raminho da, das artérias posteriores curtas? Então, aqui ela tem uma circulação. E toda a área que está pálida é onde a artéria central da retina ela fechou, e a chamada mácula vermelha cereja se dá por quê? Porque a mácula é irrigada pela coroide, né? Por difusão. Então, aqui a gente tem esse aspecto de mácula vermelha cereja. Ou então, uma oclusão de veia central da retina, ou seja, o fluxo foi, a artéria entrou, trouxe o sangue e na volta houve um problema a nível de lâmina cribosa aqui na veia central da retina e aí não passou fluxo. O que que aconteceu? Essa veia está cheia, ela estourou e aí por isso que a gente tem hemorragias retinianas aqui e aqui a gente tem uma retina pálida, porque aqui não entrou fluxo, porque aqui esse vaso estourou. E às vezes pode ter até hemorragia vítrea, tá bom? E tudo isso é importante porque é na retina que se dá o processamento visual, né? Então, o que que acontece? A gente capta a luz entra através da córnea transparente, do cristalino transparente, do vítreo transparente, e a retina, então, vai absorver essa luz e vai transformar em estímulo elétrico, para que esse estímulo elétrico, então, seja levado através do nervo óptico para o corpo geniculado lateral, córtex cerebral, para processamento da imagem. Então, essa imagem está ao contrário, porque a gente enxerga o contrário, né? A gente vê de cabeça para baixo e é o cérebro que traduz isso através do quiasma óptico e coloca levando essa imagem através do quiasma para colocar essa imagem na posição normal. Então, tá? Para colocar na imagem normal. Então, a gente tem aí a retina funcionando, trazendo esses estímulos, então, para o nervo óptico, e o nervo óptico levando para o cérebro. Aqui, o que que a gente tem? Então, a retina, ela é composta por 10 camadas, né? Na verdade, são 13 camadas hoje que a gente sabe, mas ela é composta por várias camadas. E essas camadas vão, então, ser compostas por várias células que vão fazer as suas conexões, e principalmente os cones e bastonetes, que são as células mais sensíveis à retina. Atrás dele, a gente tem o epitélio pigmentado, para trás a membrana de Bruch, e então a coroide. Aqui é um corte da tomografia de coerência óptica, esse é um exame que a gente usa demais na retina, para quem está começando, e aqui a gente consegue, então, ver as camadas retinianas. Então, a gente tem todas as camadas aqui, ó, camadas de fibras nervosas, camadas de células ganglionares, a camada plexiforme interna, a nuclear interna, plexiforme interna, plexiforme externa, nuclear interna, plexiforme externa, a gente vai ter aqui zona elipsoide, zona mioide, a camada dos fotorreceptores, depois o epitélio pigmentário e para cá a coroide. Tudo isso a gente vai falar melhor depois. Eu falo que isso aqui é um momento print, porque é muito difícil de lembrar de tudo isso agora. Vocês vão ver tanto isso ao longo do tempo que vocês vão ficar bem familiarizados com toda essa
fisiologia, essa anatomia da retina, mas é importante a gente saber das camadas retinianas, tá? Então, às vezes é um pouco difícil a gente entender isso aqui, falar assim, meu Deus, eu estou meio perdido em tanta camada. Mas o que que acontece? A luz, ela entra no olho, ela chega lá no fundo, ou seja, nas células fotorreceptoras, nos cones e bastonetes, eles captam essa luz e vão começar a transformar em estímulo luminoso. Então, essas camadas aqui, elas não estão da parte interna da retina para a relação da esclera, tá? Aqui está colocado ao contrário. Então, a gente tem daqui, que são as células fotorreceptoras, tem a membrana de Bruch, tem a coroide, membrana de Bruch, epitélio pigmentário, as células fotorreceptoras. Aí, aqui a gente tem as zonas intermediárias ali, né? Zona elipsoide, zona mioide, a membrana limitante externa, a camada nuclear externa, plexiforme externa, camada nuclear interna, plexiforme interna, células ganglionares, fibras nervosas e limitante interna. Então, a gente está falando como se a gente estivesse olhando da parede escleral em direção ao vítreo, tá? Por quê? Porque a luz, como eu disse, ela bate lá no fundo e eles começam a traduzir isso em estímulo elétrico para levar para o nervo óptico. Então, cada camada, ela tem a sua importância. Então, o epitélio pigmentário, qual que é a importância dele? Ele traz nutrientes para a retina, oxigênio, ele faz a remoção dos metabólitos, ou seja, a excreta do segmento dos fotorreceptores, ela é retirada pelo epitélio pigmentário, tá? Além disso, ele também faz a fagocitose do segmento externo dos fotorreceptores quando eles já não estão bons. Então, ele vai limpando esses fotorreceptores. Ele também ajuda inibir o espalhamento luminoso, ou seja, a luz bate, se você não tem um anteparo que é pigmentado, ele é rico em melanina, ela vai difundir. Então, a gente precisa coletar toda essa luz com bastante qualidade para poder fazer a formação do ciclo visual. E também absorve luz, não deixando ela espalhar, obviamente, né? Além disso, ele vai fazer a produção de VEGF, que é fator angiogênico, PDGF, conversão do cisretinol, que aqui começa o ciclo visual, né? Em transretinol, que vai ajudar na regeneração do pigmento visual dentro dos fotorreceptores, tá? Então, é um tecido, o epitélio pigmentário, muito importante, e ele vai estar alterado em algumas doenças, como, por exemplo, também junto com a membrana de Bruch, no epitélio pigmentário, na degeneração macular, quando você tem uma progressão, uma atrofia do epitélio pigmentário, e isso traz baixa de visão associada a outros fatores. Os receptores, então, a gente tem os cones e bastonetes, né, que é aqui que começa a fototransdução, ou seja, a transformação da luz em estímulo elétrico. E, e aqui são zonas que vocês vão ver, a membrana limitante interna também, que vai separar essa retina externa da retina interna. E aqui começa, na nuclear, começa o início do processo da transmissão, tá? Então, na plexiforme externa, a gente tem a sinapse dos axônios, dos fotorreceptores e das células bipolares. Depois a gente tem a camada nuclear interna, que tem o núcleo dessas células bipolares, horizontais, a máquinas de Miller. Depois a gente tem na plexiforme interna outra sinapse, que é a sinapse das células bipolares com as células ganglionares, que é o segundo neurônio, né? O primeiro fica aqui na sinapse, na camada plexiforme externa, e a camada de células ganglionares, que vai ser o terceiro neurônio da via óptica, ela vai ter o corpo das células ganglionares, onde você tem uma outra sinapse acontecendo aqui. E aqui vai levar, então, o estímulo começa a levar o estímulo para formar a camada de fibras nervosas acima, que vai convergir para formar o nervo óptico e levar para o cérebro. E a limitante interna, que é um prolongamento das células de Miller, que são células que vão desde a limitante interna até lá embaixo, a camada de fotorreceptores, até o final da camada de fotorreceptores, que é importante para ajudar na homeostase e no equilíbrio, na nutrição dos fotorreceptores. Então, ela é importante em todo esse processo, que são chamadas células da glia, né? E a Miller é uma das mais importantes dessas células gliais. E ela tem essa relação com com a face posterior do vítreo, né, com a hialoide posterior do vítreo, e essa membrana limitante interna, ela sobre ela que pode se formar, por exemplo, uma membrana epirretiniana, que é uma membrana que pode deformar a superfície da retina e tem que ser removida cirurgicamente quando isso acontece.
Então, só como resumo funcional da sinapse da retina, então a gente tem fotorreceptores que vão levar os estímulos para as células bipolares e horizontais, e aqui dá o início da transmissão do estímulo visual e da regulação do contraste. As células bipolares, então, levam esse estímulo para as células ganglionares e amácrinas, fazendo o refinamento desse sinal visual, detecção de movimento. Então, cada célula é importante para alguma coisa, tá? E as células ganglionares, ela leva, então, todo esse estímulo que está sendo transmitido para o nervo óptico, e que vai fazer a transmissão desse estímulo até o cérebro, para acontecer, então, o processamento de imagem, tá certo? É difícil, gente, aqui, ó, de novo, tá? O link para vocês computarem a presença. É difícil, é muita informação, mas fiquem tranquilos que ao longo do tempo, ao longo do ano e ao longo dos anos, vocês vão se familiarizando melhor, mas já é importante a gente ter uma noção aqui. Renata vai trazer isso muito mais detalhado para vocês na próxima aula. Então, ainda aqui na anatomia da retina, a área mais importante para a visão é a mácula, tá? A mácula, ela compõe toda essa região que está entre as arcadas. Então, aqui, ó, nervo óptico, entrada do ramo venoso, saída do ramo venoso, entrada do ramo arterial. Então, a gente tem a artéria aqui, né? A artéria central está entrando. E aqui, ó, é a arcada vascular superior, a artéria aqui embaixo. Aqui o ramo venoso, que é mais escurinho. E a mácula é essa região que está entre as arcadas aqui. Então, toda essa região é a região da mácula. E a fóvea é a área mais importante aqui dessa região, que é composta por esse B aqui, a região foveal. E a fovéola aqui no meio, tá? Então, aqui a gente tem a mácula, a região perifoveal, que vai dar essa região aqui. Aqui é a região foveal e aqui é a fovéola. Então, qualquer lesão dentro daqui de C, B e A, ela deixa uma baixa de visão importante, tá? Porque se você tiver alguma lesão nessa região, você vai estar machucando fotorreceptores, principalmente os cones. Então, a gente tem na retina células fotossensíveis, que são os cones e bastonetes. A região da fóvea, ela é rica em cone, que é responsável pela definição de cores e é responsável pela definição pela visão fina, por ler, enxergar, dirigir, tudo acontece aqui nessa região. E você tem também alguma concentração de bastonetes, mas muito pouco em relação à concentração de cones. E os bastonetes, eles estão mais difusos na retina por um todo, e eles são responsáveis pela adaptação claro-escuro, principalmente, eles não têm tanta função visual, mas eles têm, obviamente, a sua responsabilidade, mas eles não têm tanta sensibilidade, visual, vamos dizer assim. Tá? Então, os cones e bastonetes os cones são responsáveis pela visão de definição e os bastonetes pelo claro e escuro. Aqui você tem pigmentos ricos, né, que são xantofilas, luteínas e alxantina, que são essenciais para as reações fotoquímicas, né, para o ciclo visual. E aqui também pode acontecer o dano oxidativo quando a gente tem uma exposição muito prolongada por exemplo, à luz e outros fatores que podem acontecer, por exemplo, cigarro, né, que você pode, teoricamente está associado a um dos fatores para que aconteça a degeneração macular relacionada à idade, que são tudo que possa fazer com que o seu organismo trabalhe mais, que leva ao dano oxidativo, tá? Então, a gente tem aí, ó, cones, visão em condição fotópica, né? Responsável também pelas cores, tá? Debaixo, né? Então, a gente tem os cones S, cone M e o cone L. Então, nos cones, a gente tem três cores básicas, né? O azul, o verde e o vermelho. E essas cores vão dar todas as outras, do dobramento, todas as outras cores que a gente consegue perceber. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma deficiência ou ausência de algum tipo de cone, a gente vai ter chamado daltonismo, que é a incapacidade de reconhecer cores. O mais comum é verde e vermelho, mas a gente também tem outras nuances, dependendo do tipo de cone que a gente não tem, que pode não ser só para o verde e vermelho, tá?
Então, a gente tem 7 milhões de cones na região foveal, na região central, e a gente tem um pigmento muito importante aqui, que é a iodopsina, tá? E os bastonetes, eles nos dão a visão sobre a condição escotópica, ou seja, sem luz, né? Fotópica luz, escotópica sem luz. Tem cerca de 130 milhões de cones com predomínio na periferia, fora da área, da área da fóvea, e o pigmento principal é a rodopsina, e ele tem uma íntima relação aqui com o epitélio pigmentário, os cones bastonenses, eles têm um segmento mais interno, um segmento mais externo, que está dividido aqui por uma zona que chama zona elipsoide, né, que forma uma linha hiperreflexiva, que vai mostrar a funcionalidade desses fotorreceptores, que é essa zona aqui, ó, zona elipsoide, tá? Então, quando a gente tem a zona elipsoide íntegra, a gente sabe que você não teve lesão a nível de fotorreceptor, tá? Então, isso também vocês vão aprender mais para frente melhor. E o epitélio pigmentário, como eu disse, que é uma camada muito importante na retina, eu já dei um insight sobre ele naquela página confusa, mas só para saber que é uma camada de células únicas, cuboides hexagonais, tá? Que está forte aderida à membrana de Bru, que é uma membrana também de proteção, ele compõe a chamada barreira hematorretiniana externa, para evitar que metabólitos e qualquer coisa que não seja sadia para o olho passe da coroide para as células fotorreceptoras ou para a retina. Então, as funções principais, absorção de luz, transporte de nutrientes, fagocitose, função secretora de VEGF, PDGF, cicatrização também, e como eu disse, compõe a barreira hematorretiniana externa. E a inervação da retina. A inervação da retina é dada pelos nervos ciliares longos, que são ramos do nervo nasociliar e do nasociliar curto. Esses nervos ciliares, eles estão aqui no equador do olho, tá? Nessa região, principalmente superior e inferior. Agora, é importante que a gente... Por que isso é importante, né? Quando você vai tratar um paciente diabético ou uma ruptura de retina, você vai fazer laser preventivo, porque essa pessoa tem muita degeneração periférica da retina, a gente tem que evitar fazer muito laser próximo dos nervos ciliares. Por quê? Porque você pode, por exemplo, reduzir a acomodação dessa pessoa. Então, a acomodação é a possibilidade do cristalino dele fazer uma contração, chegar para frente, chegar para trás, para ele poder nos dar a visão de longe e a visão de perto. Então, a visão de perto e a visão de longe, ela se dá por essa capacidade de acomodação do cristalino. Então, se você faz muito laser nessa região, o paciente pode perder essa acomodação. E perdendo essa acomodação, ele pode ficar presbita mais precocemente. Às vezes é transitório, mas se tem muito laser, ela pode ser definitiva. Ainda sobre a anatomia da retina, a gente tem que falar sobre a espessura da retina. Então, a retina, ela tem uma espessura de 560 micra na região do polo posterior, tá? Então, lembra que aqui é a mácula, o polo posterior vai até o equador, próximo das vorticosas, então, polo posterior. Ela tem 180 micras no equador, ela é mais densa no centro e vai ficando mais fina para a periferia. E 100 micra aqui na base, tá? A base da retina é essa área que vai da onde a retina termina, a hora serrata, vindo para o corpo ciliar, tá? Aquela região que eu falei da pars plana. Então, essa região, ela é mais fina. E a hora serrata, entre a pars plana e a retina, tem os processos denteados, que eu não consegui pegar aqui nessa foto, que está mais presente na região nasal e ausente na região temporal. Por que isso é importante? Porque a retina mais fina, ela pode ter alterações degenerativas na periferia, como látices, buracos, e tração do vítreo, porque o vítreo, ele preenche toda essa cavidade interna. E o vítreo tem aderência principalmente no nervo óptico, sobre os vasos, na área da visão central e na periferia da retina. E isso é importante por várias coisas, e o mais importante é que o vítreo, quando ele sofre uma cineres, uma liquefação que é comum com o tempo, ele tende a se contrair com o passar dos anos e ele pode levar a um descolamento, ele pode se soltar do fundo do olho
e tracionar nas suas áreas de maior aderência, como, por exemplo, na periferia, e provocar uma rasgadura na retina, e isso leva a um descolamento de retina, tá? Então, vamos falar um pouquinho de vítreo. O vítreo, então, ele compõe toda a cavidade interna do globo ocular. Aqui na face interna, a gente tem um canal que é transparente no adulto, que é o chamado canal de Cloquet, que é por onde passa a artéria hialoideia, que é a artéria no período de desenvolvimento que vai do disco óptico até a face posterior do cristalino, para fazer a alimentação, né, a nutrição desses tecidos todos, e como eu disse que o cristalino é que induz o desenvolvimento do olho, essa artéria, então, está conectada para ajudar na nutrição. Com o crescimento e desenvolvimento correto do globo ocular, essa artéria hialoideia, ela se reabsorve, ela desaparece, tá? Por isso que, às vezes, em alguns casos raros, a gente vê ainda uma artériazinha, um vasinho saindo do nervo, que é a persistência da artéria hialoideia, que não tem nenhuma manifestação maior se não for patológico. Mas, então, ela desaparece e deixa esse canal transparente, que é o canal de Cloquet. Então, e o vítreo, ele é como se fosse uma cápsula. Então, ele tem uma face anterior que vai posteriormente ao cristalino, que é a hialose anterior, e a face posterior que está em íntimo contato com toda a retina, né, da periferia aqui, até a região do polo posterior, e ele tem aderência, como eu disse, sobre o nervo, sobre os vasos, sobre a mácula e sobre a periferia. Ele tem mais ou menos 4 ml, tá, de volume, e ocupa 80% do globo ocular, e é composto por água, fibras de colágeno tipo 2, glicose, ácido ascórbico, hialócitos, fibroblastos e macrófagos. Então, o vítreo central, ele é mais aquoso, né? Ele é composto por mais água e hialuranato, e um colágeno mais esparso aqui na área central, porque, né, pensa, a gente não pode ter nada que tenha opacidade, né? Todo o tecido é transparente, vítreo, né, no caso, é todo transparente para você deixar com que a luz chegue de maneira adequada até a retina. E o córtex vítreo, que é a área mais periférica, né, ele tem um colágeno agrupado de forma mais densa e tem mais celularidade. E por que que é importante? Porque essas fibras de colágeno, elas estão dispostas em feixes, tá? Anteroposteriores. E quando a gente vai ficando mais velho, dependendo da característica do olho, por exemplo, um olho míope, que é um olho mais longo, essas fibras de colágeno, com o passar do tempo, elas se desagregam, tá? Porque o vítreo vai ficando mais hidratado, da mesma forma que a nossa pele perde colágeno, o nosso vítreo também vai perder colágeno, e essa desagregação, essa desestruturação dessas fibras bem colocadas, elas vão dar uma sintomatologia que é chamada de mosca volante. A gente chama isso de cinérese vítrea, quando o vítreo começa a ficar mais liquefeito. E essa cinérese vítrea, ela começa a dar a percepção que tem algumas opacidades flutuando na nossa cavidade vítrea. E a gente, com o vítreo descolando com o tempo, a gente pode ter um outro sintoma, que é um anelzinho que fica passeando também na visão, que é o descolamento do vítreo, a separação do vítreo da área de aderência do nervo óptico. Então, faz um sinal de um anel que você vê na lâmpada de fenda, que é um anel que a gente chama de anel de Weiss, que foi Weiss que descreveu esse anel. E isso é um sinal que o vítreo está se separando da retina. Antigamente, antes de ter o OCT, a gente achava que o descolamento do vítreo posterior, quando apareceu o anel de Weiss, era um descolamento completo do vítreo posterior. Hoje a gente sabe que não é assim. A gente consegue ver no OCT que às vezes o vítreo está separado, você tem um anel de Weiss, mas ele ainda tem aderência na periferia. Então, cuidado quando vocês olharem o fundo de olho e falar, já tem descolamento do vítreo. Mas às vezes o descolamento do vítreo não é completo, ainda pode ter aderência na periferia. O paciente pode ter queixa de fotopsia, tá? O que que é fotopsia? É um reflexo luminoso que o paciente tem na periferia, não é igual cefaleia, não é igual enxaqueca, que tem aquele pródromo com cascatinha brilhante. Ele é mais um flashzinho de luz na periferia, que é sinal que esse vítreo está tracionando a periferia de alguma forma, ou porque ele está começando a se soltar, ou porque ele tem uma área de aderência. Então, a gente tem que mapear para ver se aquela região não tem nenhum buraquinho ou nenhuma atração. Então, a cinérese vítrea e essa desestruturação do colágeno, como eu disse, ele começa a dar percepção dessas opacidades, ó, essas mosquinhas que a gente vê. Então, isso é chamada mosca volante. Todo olho ou toda pessoa que apresenta queixa de mosca volante, a gente precisa mapear o fundo de olho. Porque a mosca volante, ela pode ser só essa perda de colágeno, mas ela também pode ser um sinal, e geralmente
um sinal que aconteceu alguma coisa com a retina, tá? Então, pode ser uma hemorragia vítrea, pode ser um buraquinho na retina periférica, pode ser uma área de tração. Então, todo paciente com mosca volante precisa ser mapeado, tá? Que se ficar de direção alguma coisa, isso daí já tá bom. Então, e como eu disse, o vítreo vai então sofrendo uma liquefação, vai ficando mais amolecido e ele começa a fazer o descolamento do vítreo posterior, que dá então as moscas volantes, ou floaters, né, em inglês, e aqui é a separação que eu falei do disco óptico, que geralmente é onde acontece ali primariamente. No olho míope, a gente tem um olho mais longo, como eu disse, né? Que a gente mostrou ali o tamanho do diâmetro antero-posterior. Às vezes você pode ter o chamado estafiloma posterior, quando o olho cresce mais, ou no seu eixo axial ou látero-lateral. Mas os olhos míopes, eles são mais predispostos a terem lesões periféricas, tá? Buraco, látis, degeneração em pó de neve. Enfim, a gente tem uma série de degenerações aí que vão ser tema para uma outra aula. Mas só para vocês verem aqui, isso aqui é uma degeneração látis, olha, está presente na retina periférica, e esse olho dessa menina nem era um olho míope, tá? Então, a gente não pode dizer que só olhos míopes vão ter degenerações periféricas, por isso que todo paciente precisa ser mapeado, porque a gente tem que conhecer a periferia desse olho. E ela tinha não só aquela degeneração látis grande, como outras menores aqui, e aqui, ó, tem até buraquinho na retina, e essas lesões são predisponentes de descolamento e a gente precisa fazer laser em volta delas para criar uma aderência, para como se fosse uma solda, fazer uma aderência na retina e evitar que essa retina eventualmente sofra uma tração do vítreo ali, rasgue e descole, como a gente vê aqui, porque a tendência do vítreo é isso, é ele se soltando tanto da face posterior quanto da periferia, o que pode às vezes levar à formação de um buraco. O vítreo liquefeito ele infiltra nesse buraco e vai levar a um descolamento de retina. Então, essa imagem é aquela que vocês já viram quando eu estava falando sobre espessura da retina, e isso aqui é uma retinografia de grande angular. Ela tem mais ou menos 200 graus, a gente consegue ver a retina até a periferia praticamente, e vejam que aqui tem alguma coisa diferente nesse olho. Quando a gente faz um pouquinho a imagem mais temporalizada, veja que a gente tem aqui ó, uma rasgadura da retina. Então, isso é uma rasgadura em ferradura grande, eu já tinha um laser aqui do lado, em maior aumento para vocês verem aqui uma rasgadura. E se a gente não detecta, essa pessoa vai acabar levando a um descolamento de retina, acontecendo um descolamento de retina. Quando a gente vê rasgaduras que não estão infiltradas, a gente pode fazer laser em volta dessas rasgaduras, tá? Isso, em geral, evita que evolua para um descolamento de retina. Se ele tiver uma tração muito grande ali, pode acontecer da retina descolar, infelizmente, mas a gente vendo e identificando ruptura, a gente trata essas rupturas. Quando já tem líquido dentro que infiltrou pela rasgadura, como aqui, aí a gente já tem que tomar uma outra conduta, seja cirúrgica, né, ou seja, gás, que também é um tipo de cirurgia, mas também é assunto para uma outra aula, aqui só para vocês verem um descolamento de retina que já está afetando a mácula, parcial, um descolamento supertemporal, né, aqui quadrante superior nasal, inferior nasal ao disco, temporal superior e temporal inferior. Por que que isso é importante? Porque a gente divide o olho em 4 partes, tá? Em 4 partes. Então, corta aqui em cruz. Então, nasal superior, nasal inferior, temporal superior, temporal inferior. Aqui, 12 horas, 6 horas, temporal, sempre. Aqui no olho esquerdo, obviamente, vai ser 3 horas. Nasal vai ser 9 horas. Mesma coisa aqui, que é igual a hora de relógio, né? Aqui vai ser 9 horas, aqui vai ser 3 horas. Então, por que que é importante? Porque quando você identifica uma rasgadura, ou qualquer outra coisa, que você anota qual posição que ela está. Se você for fazer laser nesse paciente e não for no mesmo dia, quando você for colocar a lente, obviamente você vai revisar a periferia, mas você já sabe qual é a posição que você tem que fazer o laser, porque às vezes o paciente não colabora muito com luz, enfim, o laser incomoda, então você não perde muito tempo. Então a gente sempre identifica em horas as lesões, tá? E aqui um descolamento total de retina, só para identificar, exemplificar. E aqui eu coloquei esse videozinho que eu gosto de colocar, só para vocês verem como é que é importante a gente não coçar o olho, tá? Então, olha aqui, quando você está coçando, isso aqui é um exame real, o paciente está coçando o olho, apertando, dando aquela coçada boa, olha o que que a gente faz, a gente tem a gordura orbitária, né, que protege esse impacto
do globo ocular, mas a gente está apertando o olho, você está apertando, você está comprimindo todas as estruturas, você comprime a córnea, joga o cristalino para trás, você comprime o vítreo, você... Então, se você tiver lesão predisponente, você fazendo essa contração, depois você volta e faz aquele efeito rechaço. Então, você faz tração nessas regiões periféricas, e isso também pode ser uma indução aí com o tempo, da mesma forma que dormir em cima do olho, para que a gente possa ter alguma complicação ou outra, tá? Então, sempre orientar a não coçar o olho. E algumas outras coisas só para dar um insight, né, pessoal, começando, do que a gente pode ter em relação ao vítreo, do vítreo em relação à retina. Então, se a gente tem uma aderência do vítreo em todas essas áreas que eu comentei previamente, né, nervo óptico, vaso, área da visão central da ponta, que é a mácula e periferia, e esse vítreo, às vezes ele tende a se separar, se ele não tem uma separação completa, por exemplo, ou uma aderência mais firme nessa região, ele pode dar a chamada síndrome de tração vitreomacular, que veja que o vítreo aqui ele está se separando, que é essa face, aqui é a retina, e ele está tracionando a retina aqui e está já fazendo um início de um buraco de mácula pela tração vitreomacular, que ele está puxando, tá? Quando ele puxa todo e solta, ele tira esse pedacinho, que é o opérculo, e então leva à formação de um buraco macular completo, que é essa imagem que você vai ver na biomicroscopia de fundo, no mapeamento, e aqui a tomografia de coerência óptica mostra, então, que da tração vitreomacular acabou evoluindo para um buraco de mácula, tá? A gente também pode ter, como descolamento do vítreo, ou parcial, ou total, hemorragia vítrea, né? Que é a atração do vítreo sobre algum vaso, ele rompeu esse vaso, quando ele tracionou e a gente tem uma hemorragia leve, tá? Que também vai se manifestar como mosca volante, mas cuidado para dizer que é só uma hemorragia vítrea, porque nesse caso, olha aqui, ó, o paciente tinha uma rasgadura aqui às 10 horas e tinha uma rasgadura aqui às 2 horas, né? Então, a gente tem que sempre que mapear. Então, pode ser uma causa de rasgadura da retina, ou outras coisas podem acontecer também, né? Uma síndrome de Terson, Valsalva, que pode comprometer o vítreo, Putcher, que vocês vão saber disso mais para frente, ruptura de aneurisma de comunicante anterior, né? Um aneurisma cerebral, também esse específico pode levar à hemorragia vítrea, e quando você tem muita hemorragia vítrea que você não consegue ver o fundo de olho, o ultrassom ajuda bastante aqui a gente a identificar se a retina está colada ou não. Bom, era tudo isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se tiver alguma pergunta, eu tenho o prazer de responder aqui no chat. E eu queria terminar convidando vocês hoje para a noite de hoje para assistir a aula do Dr. Laurentino Bicas, que vai ser sobre faricimab na prática, que é uma medicação nova, um antiangiogênico que é relativamente novo, né, no mercado, e vai trazer o estudo altímetro e discussão de caso clínico, que a gente vai participar mais tarde, trazendo aí todo a vida real, né? Além do estudo, a gente vai trazer casos de vida real, mostrando a ação desse medicamento. Então, acho que vale a pena assistir para aprender um pouquinho mais. Então, estão todos convidados para hoje. Aqui precisa fazer inscrição pelo site da Roche, tá? Que é esse go.roche.com/Zoom Greenhounds, para a inscrição da aula de hoje à noite. Muito obrigada, gente. Desculpa se eu falei muito, mas espero que eu tenha conseguido dar pelo menos um insightzinho aqui da anatomia da retina. E o resto, muita coisa para ler. Fran, tudo bom? Parabéns pela aula, foi ótima. É importante falar que o colágeno do vítreo é o mesmo colágeno das articulações e que nas uveites ele inflama, igual inflama também o colágeno das articulações. Deu para ouvir? Deu para ouvir. Isso, que o colágeno do vítreo é o mesmo colágeno das articulações, para quem não ouviu direito, e que quando você tem alterações sistêmicas, né, ou doenças sistêmicas que envolvem a doença do colágeno, você também pode ter inflamação vítrea. Isso é um assunto para a aula da uveíte, né, que a doutora Luciana é uma grande especialista, uma referência nacional aí em uveíte no Brasil, além da retina, que ela faz muito bem. Então, isso é importante também, porque a gente tem os processos inflamatórios. Eu não entrei tanto aqui em processo inflamatório, senão a gente vai criar uma confusão muito grande, né? Então, acho que já é muita coisa para o primeiro momento.
Alguma pergunta? As aulas ficam disponíveis depois, Mariane, ficam disponíveis no YouTube. Sim, você tem que acessar através do site do Retina Grandhounds. E o link da presença, a Evelyn colocou também aqui no chat, tá? Mas precisa, vocês têm que, sempre que a gente colocar, precisa fazer a presença por aqui. Então, se vocês... Francine, Oi? muito bom. Eu não tenho nada a adicionar. Sua aula assim está completíssima. Muito bom, né? E realmente uma referência, né? Para o pessoal voltar nessa aula aí depois para não esquecer aqueles detalhes. É muito bom mesmo. Eu só queria adicionar uma coisinha extra em relação ao exame, que é importante que o pessoal faça, quando se tratar de mácula, o exame com a lente de biomicroscopia, uma lente 78, uma lente de contato, para que você possa ver as estruturas e localizar a posição dessas alterações, por exemplo, retinopatia diabética, hemorragias, exudatos, na retina. Isso é importante, porque não ficar dependendo só do indireto e com a lente de 20 lá longe, olhando e analisando como um todo. Isso aí é importante. Isso é verdade, né? Eu vou até colocar isso já, Wilson, que como é que faz o exame de mapeamento e a bio de fundo, porque com a bio, o que que é importante, gente? Que hoje, sim, eu fico até com medo de falar de bio de fundo, porque os meus residentes sabem que eu adoro bio de fundo, mas eu odeio que eles façam bio de fundo no primeiro ano, porque a gente tem que aprender a mapear. Quando você faz bio de fundo, você tem uma imagem. A bio de fundo você faz na lâmpada de fenda, o paciente colocado na lâmpada, né, o olhinho, você vai usar a lente, que é essa lente 78 ou 90, né, que é a preferência de cada um, e você vai colocar à frente da luz da lâmpada de fenda um corte direto. Se você colocar inclinado, você não vai conseguir ver, então ele tem que estar bem centrado aqui, a luz em direção à lente e ao olho do paciente, e aí você vai conseguir ver o nervo óptico e mácula, né? Um pouquinho das arcadas, dependendo do tipo da sua lente. E você vai ter uma imagem maior e uma imagem invertida. Essa imagem vai te dar mais detalhe da mácula, realmente, você vai conseguir analisar com mais critério essa mácula. Mas, gente, mapeia, pelo amor de Deus, aprenda a mapear, porque mapear vai fazer toda a diferença da vida de vocês, seja quem vai fazer retina e quem não vai fazer retina, porque é muito importante você conhecer a periferia da retina. Então, se a gente não aprende a usar o capacete, fica usando só a lente de bio de fundo, a gente pode deixar passar alterações. Então, em mãos experientes, às vezes a pessoa até consegue, com a bio de fundo, olhar, porque jogar o paciente, pedir para ele olhar para cima, para a direita, para a esquerda e chegar até a periferia. Mas nesse início a gente não tem essa experiência toda, essa capacidade de análise, tá? Então não façam só bio de fundo, não deixem, mapeiem sempre, por favor. Tá bom? Obrigado, viu, Hudson? Obrigado por ter colocado aqui. Eu acho que é isso. O Evelyn, Olá, bom dia. ali esse avatar, eu preciso de um avatar para mim. É, as perguntas vão ser mandadas por e-mail, isso, né? Eu mandei um e-mail para todos, coloquei o link aqui em cima, com todas as informações compiladas para sanar todas as dúvidas, mas a gente vai continuar disponível aí pelos meios convencionais. Todo aluno inscrito que estiver logado em nosso site, na aba Meus Programas, vai conseguir acessar as informações do curso e também as atividades semanais, que são link de aula e o questionário pós-aula. Já está disponível, então peço, por favor, que todos visitem. Eu vou até compartilhar aqui para que vocês vejam o que vocês vão enxergar uma vez que estiverem logados. Então, aqui é sobre a aula, né? O que já está disponível, e esse daqui já é o questionário da aula que a doutora Francine acabou de ministrar. Basta você ler e clicar aqui, que os preceptores vão conseguir depois ter acesso a essas respostas e poder fazer um acompanhamento aí. Tá falhando. E Falhou um pouquinho, falhando um pouquinho o áudio da Evelyn aqui, gente, mas o que acontece é o seguinte: toda aula que a gente tiver, a gente vai ter, todo mundo vai fazer 5 perguntinhas de captação de informação, tá?
Então, é importante que vocês respondam essas perguntas. Isso não está relacionado com o seu certificado, mas está relacionado ao seu serviço. Então, o seu serviço é mais uma maneira de saber se você participou dessa aula ou não. Então, é muito importante que vocês respondam essas perguntas, que vão ser perguntas aí relacionadas ao tema, para que a gente possa computar depois e colocar isso como uma matéria que foi dada. Isso, obviamente, vocês vão ter a prova do serviço, isso não vai fazer que vocês não tenham, mas é importante que respondam. Então, essas perguntas foram através do e-mail, tá bom? Acho que voltou o seu som? Mais alguma coisa? Gente, acho que cortou aqui. Ô, Fran, a gente mandou as orientações por e-mail. Mandou as orientações por e-mail. Seu som está falhando. As perguntas ficam disponíveis dentro do nosso site, na aba Meus Programas. Tem programa, todo mês tem acesso ao programa. Eu vou até colocar, aquele que eu fiz agora. Isso. E eu mandei aqui também um e-mail com as informações para sanar todas as dúvidas. Estou até compartilhando aqui. Todo aluno recebeu. Aqui tem tudo. Como que vai ser a presença das aulas, a gestão do aproveitamento, o que as pessoas vão enxergar quando acessarem, tá? O nosso link de acesso, a ID da reunião e senha nunca vai ser alterado, é o ano inteiro mesmo. Então, acho que está bem esclarecido, mas a gente continua aqui à disposição. Acho que todo mundo já captou também o QR Code e o link da presença. Captou o QR Code com a presença, ele também está no link aqui do chat de hoje. Tá. Então, vocês receberam esse e-mail, qualquer dúvida podem me chamar, podem chamar a Evelyn, ou enfim, com seus preceptores, e a gente vai trabalhando junto. Tá bom, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Podemos encerrar a reunião de hoje? Ok. Então, bom dia para todos e até semana que vem com a aula da Renata, então, sobre a anatomofisiologia da retina, tá bom? Beijão, Até gente. semana que vem. Obrigada. Até semana que vem.